nosso encontro e muitas vezes nos atropela e nos atordoa. E aí, gente, quando isso vai lá para a sala de aula, o que acontece? A gente não tem a sensação de que, eu não sei se são eles ou nós, os ETs, como essa geração é diferente, né? Ela pensa diferente, ela age diferente, e assim, a gente tem que construir uma ponte dia a dia para conseguir se comunicar. Porque, às vezes, eles falam um tal do internetês com uma linguagem que a gente não entende, né? Então, o que eu queria dizer para vocês é assim, não tem solução. A gente vai ter que realmente construir essa ponte e ir até eles, porque esse é um caminho irreversível. Tem aquela fábula que conta, né, da Bela Adormecida, que o rei, com medo que a filha picasse a mão na roca, ele mandou fazer uma fogueira e queimar todas as rocas. E isso não é possível, né? O computador, essa tecnologia, essa internet permeia tanto as nossas relações que é inimaginável pensar o mundo sem elas. Até que horas eu tenho? 10h30? Aí que eu tinha um vídeo para passar para vocês. Vamos fazer o seguinte, é um vídeo que fala sobre as características dessa geração. Se sobrar tempo no final, a gente passa, senão eu vou tocar o bonde, né? Então, veja, gente, essa geração que parece ter um conhecimento inato sobre essas tecnologias contemporâneas, essas telinhas, elas realmente pensam diferente da gente, tá? E isso é fruto, sim, do uso dessa tecnologia. Então, vejam, nós tivemos uma educação bastante verticalizada, né? Tanto é que nós somos especialistas. Então, eu sou pedagoga com especialização em tecnologias educacionais. Aqui eu tenho acadêmicos que são professores de cadeiras da geografia, da história. Dentro dessa mesma história, tem história do Brasil, do direito, da medicina. Então, todas as áreas elas acabaram se verticalizando. E o nosso pensamento é verticalizado, e a gente aprendeu a fazer uma coisa só de cada vez. Então, quando eu ia estudar, era hora de estudar. Quando eu estava escutando música, eu estava escutando música. No máximo, eu escutava música conversando com os meus amigos. Essa tecnologia, com essa multiplicidade de atividades, fez com que o próprio pensamento e até a estrutura de pensamento do nosso aluno seja diferente. Então, sim, gente, eles têm uma habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, qual que é o cenário do quarto do adolescente? Ele está com o computador ligado, está baixando música, ele está com o fone de ouvido escutando, ele está conversando no celular, a televisão está ligada, o rádio também, ele está baixando uma série ou um filme em download e está com os livros em cima da cama, e você diz assim, Marcelo, você tem que estudar. Mãe, pô, você não está vendo que eu estou estudando? E ele está. Né? E aí a gente tem que colocar a viola no saco. Quando eles chegam em casa, eles não estão trazendo aquele 10 que a gente gostaria, mas lá, um 6, 7 está vindo. Né? Então, eles realmente são diferentes. Mas, assim, essa característica, né, dessa geração realmente nos assusta. E ela está trazendo, como eu falei para vocês, resultado eu não posso colocar, mas alguns impactos. Então, qual que é a minha percepção? E vocês podem legitimar isso que estão em sala de aula. Tamanha capacidade de se conectar em diversos assuntos e fazer diversas coisas está acabando com a concentração, capacidade de concentração deles em sala de aula. Para você manter uma sala em silêncio, concentração, pelo menos ouvindo as suas primeiras orientações, olha, só falta você fazer pirueta lá na frente, porque é muito difícil, né? Aí você está falando, os bichinhos estão assim. Fulano, professora? Está prestando atenção? Aham. É ou não é? Né? Então, toda essa gama de atividades faz com que eles realmente tenham um déficit de atenção e de concentração. Isso também, gente, vem desenvolvendo neles uma visão de 180 graus, ou seja, eles conhecem um pouquinho de cada coisa. Qualquer assunto que você jogar em sala de aula, eles vão responder, vão falar alguma coisa. E se eles não souberem, eles vão olhar no celular e em 30 segundos depois eles vão dizer, o Google disse tal coisa. É uma característica, e eu acho assim bem bacana.
O que me preocupa é que eles são extremamente superficiais. Eles não têm verticalidade em nada, né? Então, para a gente trabalhar um assunto com mais profundidade, ou prender a atenção deles, fica assim bastante complicado. Uma outra coisa bastante complicada, que também acaba sendo um reflexo não só da tecnologia, mas de uma construção de sociedade, eles hoje têm autoridade em casa que nós não tínhamos, né? Então, no meu modelo familiar, a minha mãe era responsável pela gestão doméstica, pelas coisas da escola, meu pai era o provedor. Se o pai não deixasse sair, a mãe não dizia que sim, se respeitava, a palavra do meu pai era final, e assim funcionava. E eu tinha que aceitar, não tinha essa história de dizer, Daniele, o que você acha de tal coisa? É assim, pronto, e acabou. Não sei se era o modelo mais correto, mas eu fui criada assim, meu pai se olhava para mim, pronto, já sabia que estava fazendo alguma coisa errada. Hoje, se eu olhar para o Felipe, ele dizer, mãe, está olhando o quê? Né? Aí, o que acontece? Hoje, o nosso filho, o nosso aluno, adolescente, não precisa nem ser adolescente, hein? O Felipe, com 10 anos, já consegue dar umas pitacas bem boas. Ele passou a ser o consultor de tecnologia da casa. Então, vai trocar de celular? Consulta o Marcelo. Não, eu quero uma televisão nova. Consulta a Manuela. Pô, e o plano de internet? Ah, é o meu filho que vai decidir. Então, isso faz com que, a partir do momento que ele detém um conhecimento, ele exerce um poder. E a própria autoridade dos pais passa a ser questionada. E os próprios pais, muitas vezes, acabam tendo uma falsa impressão de que, por ter esse conhecimento, que é ferramental, diga-se de passagem, né, o fato dele saber lidar com as ferramentas e tecnologia, não fazem dele nem um mestre, e nem um especialista, e nem garantem que ele use com bom senso e responsabilidade. Eles sabem fazer muita coisa, agora, se estão fazendo bem feito, e com ética e responsabilidade, aí já é farinha de outro saco e conversa para um outro dia. Então, os pais acabam sendo muito mais permissivos, porque, sim, quem tem conhecimento tem poder. Então, hoje, são 3 pilares de sustentação na casa e que conflitam entre si. Aí, um pai e uma mãe que já são ausentes por força, enfim, do mercado de trabalho, de condições econômicas, né? E a gente vê um cenário hoje de famílias que vivem, habitam a mesma casa, no entanto, sem convivência. Até estava comentando com o padre, todo mundo já viu. Vá num restaurante para ver. As pessoas não conversam, as famílias não conversam. Cada um mergulhado no universo das suas telas. Então, eu queria trazer para vocês, até como a gente tem um pouquinho de tempo, lógico que eu poderia ter passado sobre todas essas coisas bacanas que a tecnologia trouxe, né? E posso resumir para vocês rapidamente. A questão do acesso ao conhecimento, a socialização. Não existem mais barreiras geográficas, como o Marc Lucan colocou. Hoje nós somos cidadãos do mundo e vivemos uma aldeia global, né? Eu não sou mais curitibana, paranaense, brasileira. Eu sou uma cidadã do mundo, e aquele outro irmão que mora lá na Rússia pode se comunicar comigo, porque também não tem mais barreira de idiomas. Existe uma coisa muito bacana chamada Google Translator, que me permite falar até em mandarim, se eu quiser, né? A questão do comércio. Aliás, as meninas, eu descobri um site chamado aliexpress.com, que é alucinante. Umas bijus, umas coisas lindas, baratésimas. É só passar o cartão, vem tudo da China, com registro, compra legal. Fiquei alucinada. Não tem o que a gente não ache no tal. Eu antes era só o eBay, né? Agora que eu descobri o AliExpress, eu vou ser obrigada a atrair o eBay, porque, né, não dá. É muito bom e muito melhor. Então, veja, hoje eu consigo comprar esse anel aqui, ó, mostrar para vocês. É uma réplica de uma joia da Bulgari, que eu jamais teria condições de comprar, legítima, e acho que, se eu tivesse essa grana toda, sinceramente, é muito dinheiro por um anel. Mas a réplica está valendo, e foi $5. E chegou na minha casa com frete grátis em 5 dias. Então, não tem, né? E como eu estou comprando essas bobagens, depois eu passo o endereço, é aliexpress.com. Então, essa questão do comércio, né? Essa questão financeira, realmente, gente, quem é que não faz uma cotação antes de comprar? Toda empresa
grande do mundo real, ela hoje tem uma representação no mundo virtual. E isso é maravilhoso, a livre concorrência, isso trouxe benefício para a gente que é o consumidor, né? Gente, depois vocês anotam o endereço, senão depois eu vou levar uma bronca que fico fazendo propaganda aí do site. Mas, olha, se vocês quiserem, eu tenho umas dicas de compra que são ótimas, né? Porque, né? Não tem coisa que a gente não ache naquele tal, daquele eBay, daquele AliExpress. Olha, o pessoal lá, realmente, os nossos irmãos asiáticos, olha, deixaram os árabes no chinelo, aqui para fazer negócio é com o povo de lá, viu? Não tem coisa igual. Oi? Não escutei. Alguém falou alguma coisa? Diga. Bom, aí depois da palestra, a gente pode fazer uma troca desses endereços, né, que são assim uma preciosidade, principalmente para a mulher. Porque assim, aquela história que mulher gosta de carinho, é verdade, né? Sapato carinho, perfume carinho, né? Mas se a gente pode comprar essa coisa boa no baratinho, aí é o paraíso. Aí é a perfeição, os maridos agradecem, os cartões não enlouquecem nem infartam ninguém, e aí todo mundo fica feliz. Então, gente, todas essas coisas bacanas a gente vivencia, né? Olha, todas as minhas alunas, como eu comentei com vocês, que eu reencontrei, amigas que moram no exterior, a minha irmã mesmo, ela teve uma experiência de viver fora do Brasil, e minha mãe é mãezona, né? Todo mundo embaixo da asa. Como aquela câmerazinha com aquele Skype ajudou a minha mãe e a minha irmã a passarem esses 6 anos que elas ficaram separadas, né? E assim, não custa nada, é a internet que eu pago em casa. Eu vi o meu sobrinho aprender a andar pela câmera do Skype. Ele não gostou do andador, ele pegava uma caixa e empurrava a caixa, e assim ele aprendeu a andar. E eu não perdi isso, porque eu estava lá conectada na internet, a minha irmã colocava isso para a gente ver, e eu consegui me fazer presente. Ele é meu sobrinho e é também meu afilhado. Eu consegui estar acompanhando, eu não perdi. Então, assim, a gente consegue se fazer presente. Mas a internet traz um paradoxo muito complicado da gente administrar, que é assim, aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Então, para a gente começar a conversar sobre isso, eu queria trazer um pedacinho de um filme que, com certeza, vocês já assistiram, que eu gosto muito, e que, na verdade, mais do que um desenho animado, é uma crítica à sociedade que a gente está vendo se construir. Você pode colocar para mim, Rafa, por favor? Now, we did that yesterday. I don't want to do that. Well, then what do you want to do? I don't know. Something. Wow. Make a place. Not jealous because we Look, I'm tired of it. If you can't fool the strong, the episode isn't any good. Rod, over here. Tunnel, I'm in a tunnel. I can't hear you. There you are. By and large, everything you need to be happy. Your day is very important to us. Hey, drink the bus. Here, take the cup. Hey, take the cup.
remain stationary. A service bot will be here to assist you momentarily. Stewards? Hello? Please remain stationary. A service bot will be here to assist you momentarily. What's that? What's going on? John? No. John. Hi, Wooly. A is for Axiom, your home sweet home. B is for by and large, your very best friend. Time for lunch. In a cup. Rafa, tá bom. Pode parar lá para nós. Então, quanta coisa que a gente percebe que é uma releitura do que a gente vem vivendo. Por não praticarem esportes e não brincarem lá fora, as nossas crianças estão ficando obesas. A maneira como elas estão aprendendo a se comunicar é por meio da tela, né? Então, hoje, essa minha percepção, a minha impressão é que essa promessa de que essas tecnologias contemporâneas das telas iriam nos trazer um avanço na questão da comunicação, para mim, elas estão trazendo justamente o contrário. É uma involução dessa capacidade de se comunicar, né? Então, a gente vê nos nossos ambientes de trabalho pessoas sentadas próximas que, em vez de dizer, ô Dani, vamos almoçar, ou vamos ali tomar um café, você manda pelo comunicador instantâneo, né? Com os nossos jovens, a coisa fica muito pior. Porque eu me lembro, na minha época, desde pequena, de educação infantil, eu nunca fui muito briguenta, assim, nada, né? Mas eu tive conflitos, eu errei, eu tive que pedir desculpa, eu tive que desculpar, eu fiquei de mal com a minha melhor amiga, e foi tão gostoso quando eu abracei ela de novo e disse, não, a gente está de bem, né? Ela me magoou, eu a magoei, e a gente conseguiu fazer as pazes. Quantas vezes na minha sala eu tive que discutir, eu sempre era representante de turma, e a gente, às vezes, tinha que fazer mediação, porque aluno reclama do professor, né? Não tem, é cultural, né? É sempre o professor que passou a prova difícil, o professor que passou o trabalho em cima da hora. Então, mas eu aprendi isso, eu tenho construído isso desde a minha educação infantil, essa habilidade de conversar, de dialogar e de fazer gestão de conflito. E o que os nossos jovens fazem hoje, gente? Eles, o tô de bem, tô de mal, virou o quê? Te bloqueio e te desbloqueio. Manuela, e a Laura? Não sei mais dela, não falo mais com ela. Eu, inclusive, já excluí ela do meu Face. Bloqueei ela no Twitter. Não sigo mais ela no Instagram. Nós não vamos ser amiga mais nunca. Aí passa 15 dias... Manuela, você curtiu uma foto da Laura? Ai, mãe, já passou. Aí agora a gente é amiga de novo. Aí pergunte, Manuela e Laura, vocês conversaram sobre o problema que vocês viveram? Não, aí passou. Então, assim, que geração é essa que não consegue fazer a gestão dos seus conflitos? E qual é o impacto disso quando eles estiverem lá no mercado de trabalho, né, tendo que negociar? Porque, se eles acham que professor é chato, é porque eles não tiveram chefe, né? Que chefe também, culturalmente, também, às vezes, apurrinha. E como a gente pode ter chance de ter um chefe que é um pai e uma mãe que orienta e que é um líder, a gente pode ter um que pegue no pé. Porque existem vários tipos de liderança e cada um exerce a liderança da maneira como sabe e de acordo com o seu interior. Então, pode ser. Como é que ele vai reagir? Ele não teve essa experiência, né? Então, aí teve uma outra situação que até uma mãe colocou para mim numa saída de uma palestra. A filha combinou pelo celular com as amigas, pelo celular não, marcou um evento no Face para ir no cinema, com 4 amigas que são amigas da escola. E aí a mãe falou, olha, eu acho que hoje muda a programação, porque toda semana muda os horários. Você confirmou, Priscila, qual que é o horário da sessão? Aí ela foi ver na internet. Mãe, mudou. Preciso avisar as meninas no Face que mudou. Bem nessa hora cai a luz.
E Priscila começa a chorar. Mãe, as minhas amigas vão para o cinema e não vai ter filme. E como é que a gente vai fazer? Mãe, acabou a luz. Mãe... Aí diz que a mãe estava próxima do telefone, levantou o telefone e falou, conheces? Telefone. Liga para as gurias e diz, a sessão mudou das 3 para as 5. Vamos mais tarde. Aí a menina, mas eu não tenho telefone de ninguém, eu não falo com ninguém pelo telefone. Como não fala? Não falo com ninguém pelo telefone. E aí ela não tinha telefone, e como é que ela resolveu? Aí ela descobriu pelo Instagram, para não sei o que lá, conectou no celular, não sei o que, e mandou uma mensagem, mas não falou com aquelas amigas que ela ia encontrar no cinema dali meia hora. Oi, dica. Será que mais uma vez a gente não está fugindo do nosso papel de pai? É uma viagem sem retorno, essa questão do mundo da tecnologia. Sim. Viver com a geração Y, com a geração Z. O meu tem 10 anos, adora futebol, tem o FaceTime no celular, tem o PlayStation 3 no quarto dele, não precisa marcar horário. E ele continua convivendo e fala pra caramba. Ou seja, nós estamos, talvez, no nosso papel de pai, e digo também como educador em sala de aula, nós não estejamos fazendo o nosso papel. Na verdade, aí que eu ia chegar, né? Assim, diante dessa situação, o que a gente tem que fazer? Então, por exemplo, para aquela situação que eu coloquei lá para vocês, essa questão da concentração, a gente tem que propiciar atividades, tanto em casa, como na escola, que desenvolvam isso. Então, como você falou, teu filho, o Felipe, ele joga um tal de Minecraft. Não suficiente de jogar, ele conversa com os amigos no Skype, porque tem um tal de Hunger Game que eles precisam andar em turma e tal. E eu, assim, é o que ele ama fazer, mas ele tem que ler 1 hora por dia, porque senão não tem o tempo do Minecraft. Só que o que acontece, gente, é o seguinte, e é por isso que eu acho que a gente está aqui conversando. Muitos pais, né, e alguns educadores ainda estão com aquela impressão que a Dani, lá de 10 anos atrás, tinha, que é tudo de bom e que não tem problema nenhum. Né? E, como eu falei, só vão despertar para isso quando o problema bater na porta. Então, como eu falei, que a gente consiga sair daqui conversando com os nossos colegas e com outros pais, dizendo, olha, o amigo do teu filho que joga com ele Minecraft, ou, como eu falei para a mãe do João Jaime, né, que é o melhor amigo do Felipe, que jogam futebol juntos, jogam Minecraft juntos, estão no judô juntos. Falei, o João Jaime lê? Ai, Dani, ele não gosta. Ele só gosta de ficar no computador. E aí, como é que é a minha função de mãe? Cadê a minha autoridade e a minha responsabilidade de orientação? Né? Aí, quando eu vou chegar lá na parte que eu vou falar das pesquisas também, como nós, educadores, estamos cobrando e orientando essa pesquisa em sala. Né? Então, realmente, essa nossa conversa é bem importante para que a gente levante todos esses pontos, discuta com os nossos pares e faça assim, esses pequenos movimentos, porque, gente, não é assim, como é que eu vou dizer, não é uma causa perdida, né? Como a gente está aprendendo a nadar nadando, a gente tem que estar trocando essa informação no mar. E quem está aqui hoje já vai sair, já vai conseguir fazer diferente, e todas as crianças e os jovens que estiverem esse contato conosco já vão ser orientados. Então, sabe aquela cena que a gente joga uma pedra no lago, que faz um círculo, que vai se ampliando? Então, é mais ou menos isso, como uma corrente do bem, uma corrente de informação. O fato é que poucas vezes a gente tem sentado para conversar sobre isso, que tem tanto problema na escola. Vamos falar, né? A gente, e assim, eu digo que a profissão que eu escolhi tem tudo a ver comigo, porque pedagogo e professor é uma profissão altamente dinâmica, né? Cada mergulho é um flash, e quando você acha que você já viu tudo, acontece uma coisa que você jamais imaginou, não é verdade? Cada coisa... Gente, a gente tinha que escrever um livro, porque as memórias de um professor são algo assim, olha, que nem Spielberg poderia imaginar. O que a gente passa, o que a gente aprende, as situações que a gente se confronta. Ops, meu Pai eterno, pensa na pessoa que está com dificuldade de usar esse trem. Será que é porque eu estou com o meu dedo quebrado? Aí, bom... Um outro problema, né, e aí a gente pode até já antecipar a questão da pesquisa, né? Gente, a internet é que nem papel.
O papel aceita tudo que o lápis escreve, a internet também. Infelizmente, não tem, e eu acho que não terá, né, pelo menos a médio prazo, curto e médio prazo, um órgão que legitime o que está publicado na internet. Se eu quisesse fazer uma foto com vocês aqui, dizendo que nós somos abduzidos e que nós estamos indo visitar Tom Jobim e Ayrton Senna, alguém aqui que mexa com Photoshop ia criar essa foto e a gente ia aparecer lá, e para nós é uma verdade. E o aluno que vai ler lá que Getúlio Vargas não morreu, ele está abduzido lá junto com eles. E aí ele chega na sala e diz: pô, professora, tu está desatualizada, Getúlio nem se suicidou, nem foi golpe político, nada, olha lá onde que ele está. E aí você tem que gastar um latim, porque e na internet ele vai aprender rápido, né? Na sala a gente fala um monte de vezes, e faz teatro, e faz atividade, e vai e vem. Aí ele diz assim: não, mas na internet estava assim. E é aquele conceito errado que ele vai gravar, e até a gente desgravar, olha, realmente é assim, é muito amor. Fala. Bom dia. Diga lá. Nós temos uma situação que é a seguinte: o tal do Ctrl+C e Ctrl+V. Você começou a falar e isso me veio imediatamente em mente. Tá? E, por outro lado, a questão que você colocou bem, da questão da horizontalidade da informação, e me lembrou na hora a música da Paula Toller. Eu falo muita coisa me interessa, mas quase tudo mal. Tá? Essas são duas questões que me atormentam muito em sala de aula. Tá? Eu quero trabalhos, eu quero pesquisas, mas eu não quero Ctrl+C ou Ctrl+V. Tá? E também não quero que as pessoas simplesmente falem alguma coisa sabendo mal. São duas coisas muito importantes que eu gostaria que, se possível, você eu reservei até uma tela para a gente falar de pesquisa, mas já que o assunto surgiu e o relógio está aqui me cutucando, né? Só para, enquanto eu falo, se vocês quiserem ler, é uma tela que eu pesquisei sobre Gandhi, que esse cara ele fez uma montagem e reduziu Gandhi a um cara que tinha problema de dicção e dizia: eu sou Gandhi, 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 né? E daí para pior. Então, veja o que acontece. Eu acho, e assim, quero me colocar bem claramente nesse sentido, a internet